Oi, gente, nós vamos hoje analisar a prova da FGV. Tá aí o concurso do Estado e a banca FGV. Horrível trabalhar com essa banca, horrível estudar para essa banca, porque ela é muito imprevisível. Vamos analisar, né? Vamos analisar as características da prova, vamos analisar tanto as questões objetivas quanto as questões discursivas, né? Quando ela pede uma redação, às vezes ela pede duas redações pequenas em duas questões, geralmente estudo de caso. E nós vamos analisar isso para vocês hoje, para que vocês não se surpreendam tanto quando se submeterem lá no dia do concurso. Então vamos lá. Características da prova da FGV: imprevisibilidade e adaptação às instituições. Às vezes a instituição diz assim, eu quero uma prova assim, 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 e ela vai ter que fazer daquele jeito que a instituição pede. Então, ela pode variar das alternativas de A a D ou das alternativas de A a E. Geralmente não há um texto base, só se a instituição pedir. Mas para cada questão ela elabora um texto. E às vezes nem elabora texto, ela mesma elabora frases, períodos, para que aquelas frases e períodos sejam analisados. Então, a maioria das questões versa sobre interpretação de texto. Quase não tem gramática pura, realmente, como algumas bancas fazem, como é o caso agora da IBFC, que a maioria das questões versa sobre análise sintática. Para cada questão de múltipla escolha, geralmente organizada em 5 itens, geralmente, mas já houve provas de 4 itens. Apresentação de um ou mais textos. Às vezes, a elaboração das frases apresentadas parece ser feita pelo próprio professor elaborador. Isso é um perigo. Por quê, hein? Porque não vai apresentar contexto. Então, você não sabe em que contexto aquele verbo foi aplicado, você não sabe em que contexto aquele sujeito foi aplicado para saber se é um sujeito oculto, se é um sujeito indeterminado. Então, é muito perigoso isso, porque ele pega e inventa uma frase e coloca aquela frase para ser analisada. Complexidade e considerável extensão dos enunciados. Enunciados longos e às vezes complexos de algumas questões, com a utilização de termos técnicos e metafóricos. Inclusive, na prova de português, cai termo de lógica, né, de raciocínio lógico, que testam menos o conhecimento e mais a resistência do candidato. Parece um Enem. A apresentação das questões de raciocínio lógico, que envolve o quê? Conectores, mas não como a gramática aborda, e sim como a lógica aborda. E ainda silogismo e argumentação. Né? A abordagem conteudística. Qual é que cai nessa abordagem conteudística? Tipologia e gênero. Tipologia aquele texto foi feito para quê? Para convencer, argumentativo, dissertativo, para descrever, descritivo, isso é a tipologia, descritivo, injuntivo. Gênero textual, que é o nome do texto, cai sempre. Morfologia cai, sinônimos e antônimos, classes gramaticais e reescritura e substituição de frases. O que mais? Aí vamos ver agora como é que isso cai na prova que a FGV faz. Vamos ver. O que mais temos aqui? Temos a análise agora de uma prova de um professor municipal de língua portuguesa, porque é o concurso do Estado, né, para professor, né? Então, vamos ver como é que eles abordam isso. Então, características ainda da prova. Geralmente, não há um texto base. A maioria das questões versa sobre interpretação de texto. Olha, 9. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra uma contradição interna. O que é isso? Incoerência interna. Porque contradição é incoerência. Então, você vê qual é aquela frase que ela está se desdizendo dentro dela. Bora ver. Um escravo é aquele que espera por alguém mais para libertá-lo. Certo, não tem incoerência aí, não. Nós todos estamos condenados à prisão solitária dentro de nossa própria pele por toda a vida. Não vejo também contradição. Olho por olho e todos nós acabaremos cegos. Sim, por dentro acabaremos desdentados. Então, marca a letra D e vai embora. Mas por que a D tem essa contradição interna, como ele pede aqui no comando da questão? Eu mataria por um prêmio Nobel da Paz. Ora, se você está atrás do Nobel da Paz, como é que você vai matar? Então, não precisa ler texto, tá vendo isso aqui? Você resolve na própria questão, sem só o seu conhecimento de mundo, para saber o que é contradição interna, que é uma incoerência dentro do próprio texto. Vamos lá para outra. Para cada questão de múltipla escolha, geralmente organizada em 5 itens, a apresentação de um ou mais textos ou nenhum. Abordagem conteudista, que é tipologia e gênero textual. Vamos ver. Uma receita. Olha aqui o gênero. Receita é gênero. Isso é um E. Receita é gênero.
Uma receita tradicional de bolo, exemplo clássico de texto, vai me orientar a fazer um bolo. Então, injuntivo. Letra D de dado. Por que não é narrativo? Porque não conta a história. Por que não é descritivo? Porque não descreve, embora tenha parte que descreva o processo, mas predominantemente é injuntivo. Por que não é expositivo? Porque não expõe um ponto de vista, não expõe nada lá, né? Embora exponha como se fazer um bolo. Então, injuntivo porque orienta, né? Recomenda a você fazer tal coisa. E os verbos estão, na sua maioria, predominantemente, vamos dizer assim, no imperativo. Pegue isso, pegue aquilo, bota no forno, liga o forno tal, né? Então, receita, injuntivo, isso é tipologia e gênero textual. Está aqui o gênero, receita, está aqui a tipologia injuntivo. Para cada questão de múltipla escolha ainda, aí agora, morfologia, não é? Ou ainda não, ainda está aqui em vermelho. Tipologia e gênero textual, ainda é tipologia e gênero textual. Leia o texto injuntivo. Olha, o texto injuntivo orienta. Então, os verbos, em sua maioria, no imperativo. Um medicamento é um produto que age sobre a sua saúde. Respeite, olha aqui, imperativo. Respeite rigorosamente as ordens do seu médico e o modo de emprego instruído. Na receita, siga os conselhos farmacêuticos. Não interrompa o tratamento por sua própria vontade. Entre as opções abaixo, assinale que não é marca desse tipo de texto. Então, o que é que não acontece no texto injuntivo? Você vai marcar. Fornece instruções e conselhos? Sim, você viu aqui, né? Sugere procedimento de uso? Sim, você viu aqui também. Explica como proceder? Sim. Inclui formas negativas de proibição? Aqui não. Né? Então, realmente não tem esse inclui formas negativas de proibição. Né? Então, tem fornece instruções e conselhos, está aqui, olha. Siga os conselhos farmacêuticos, não interrompa o tratamento por sua própria vontade. Sugere procedimento de uso, quando diz respeite rigorosamente as ordens do seu médico, então você vai usar conforme o médico, né? Explica como proceder, faça isso, faça aquilo. Então você marca a letra D de dado, embora essa letra D de dado me deixou encafifada, porque aqui diz não interrompa. Então está incluindo formas negativas de proibição, né? Não sei, não entendi muito bem isso não, eu sinceramente não entendi muito bem isso. Vamos para, mas eu marcaria realmente a letra D de dado. Vamos para a próxima. Às vezes, a elaboração das frases apresentadas parece ser feita pelo próprio professor elaborador, visto que se quer apresenta um contexto. Olha, assinala a opção em que o vocábulo A exemplifica uma classe gramatical diferente das demais. Então, A pode ser artigo, A pode ser preposição, A pode ser pronome, esse Azinho somente aqui, né? Então, vamos ver. A mulher cuja infidelidade é o único laço que liga ela. Então, aqui é um pronome pessoal. A mulher perdoa a infidelidade, mas não esquece ela, a infidelidade, pronome pessoal. Então, eu vou procurar uma que não seja pronome pessoal, porque eu já encontrei 2 pronomes pessoais. Certamente foi o diabo que ensinou as mulheres a bailar. A que? Ensinou a que? Preposição. Então, marco letra C, não precisa analisar a letra D, porque eu sei com certeza que não vai ser uma preposição, vai ser, né, um pronome pessoal. A boa esposa ama a sua casa e nunca a abandona, nunca abandona ela, pronome pessoal. Então, marca-se aqui e você vê que a frase aqui é feita pelo próprio elaborador. Ele não tirou isso aqui de um texto. Vamos para a próxima. Complexidade e considerável extensão dos enunciados de algumas questões. Realmente, às vezes, faz enunciado comprido, ensinando você na hora da prova. Com a utilização de termos técnicos e metafóricos que testam menos o conhecimento e mais resistência do candidato. Eu não encontrei nessa prova que nós estamos analisando uma questão que caracterizasse isso aqui que a gente está dizendo não. Mas em outras provas tem, e muitas, viu? Só que eu tinha que escolher uma que tivesse a maioria das características. A apresentação das questões de raciocínio lógico, que envolvem conectores, silogismo e argumentação. Olha, abaixo estão as 2 primeiras frases de um silogismo. Minha mãe vai à missa todos os dias úteis. Hoje é segunda-feira. Só as 2 primeiras frases que chamam de premissas. Tem as 2 premissas e tem a conclusão. Isso é o que faz um silogismo. Apresenta 2 premissas, está aqui, as 2 premissas, e depois aqui falta a conclusão. Então, minha mãe vai à missa todos os dias úteis. Hoje é segunda-feira. Então, se ela vai à missa todos os dias úteis, ela não vai no sábado ou no domingo, que não é um dia útil. Né? É um dia de descanso. E se hoje é segunda-feira, ela vai à missa. Então, a conclusão adequada.
Tá faltando. Tem as duas premissas, mas faltou a conclusão. Segunda-feira é um dia útil? Não. Isso aí não é para essa conclusão. A conclusão é que se ela vai à missa todos os dias úteis, e hoje é segunda, ela vai à missa. Hoje minha mãe vai à missa. Pronto, letra B de bola. E você marca. Segunda-feira, minha mãe vai à missa. Não, aqui já está dizendo que ela vai à missa todos os dias úteis. Então, hoje é segunda-feira, hoje minha mãe vai à missa, é a conclusão. Hoje é um dia útil. Não, isso aí não é daqui. Dessas duas premissas, você não pode tirar essa. E nos dias úteis, minha mãe vai à missa. Já está dizendo aqui que minha mãe vai à missa todos os dias. A conclusão é, se minha mãe vai à missa todos os dias e hoje é segunda, hoje ela vai à missa. Então, marca-se a letra B de bola. Abordagem conteudista. Vem as classes gramaticais, né, ou morfologia. Morfologia, classes gramaticais, ou então formação de palavras, que faz parte também da morfologia, ou aquela composição das palavras, né, prefixo, sufixo, ou a formação ou a estrutura. Assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo mais tem valor de quantidade e não de intensidade. Então, ele quer que isso aqui seja um pronome indefinido, porque o pronome indefinido tem valor de quantidade. E o valor do mais com intensidade é de advérbio, certo? Então, se for advérbio, intensidade. Se for pronome indefinido, quantidade. Então, sabendo disso, eu vou procurar onde é que ele está acompanhando o substantivo, porque se ele for um pronome indefinido, ele vem com um substantivo. Mas se ele for um advérbio, ele pode vir com verbo, ele pode vir com advérbio e ele pode vir com adjetivo. Então, nada agrava mais a pobreza do que a mania de parecer rico. Nada agrava mais. Então, agrava menos ou agrava mais? Agrava mais. Então, está ligado a verbo, tá vendo? Então, aqui ele tem de intensidade. Por quê? Porque aqui ele é um advérbio de intensidade. Por quê? Porque modifica o verbo agravar. Então, ele quer o quê? Que tenha valor de quantidade. Não marco letra A. Nada mostra mais covardia que a riqueza. Então, aqui, ó, é mais covardia. Não mostra mais ou menos covardia, não, né? Aqui, ó, ele está ligado a covardia. Então, aqui é o pronome indefinido, a quantidade. Mais covardia do que a riqueza. Os homens mais respeitáveis, isso aqui é um adjetivo. Então, isso aqui é um advérbio, intensidade. Vale mais vida de pobre sobre o abrigo do... Eita, peraí, Aliete, volte que você agora se enrolou. Eu mesma me enrolei. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, por favor. Eu mesma me enrolei. Nada mostra mais covardia que a riqueza. Eu interpretei errado. Nada mostra mais covardia que a riqueza. Nada mostra mais, nada mostra menos covardia. Posso fazer assim também. Então, é a mesma coisa de agrava mais, agrava menos. Mostra mais, mostra menos. Aqui é advérbio, gente. Desculpem, viu? É ao vivo. Então, isso aqui mais é advérbio. Por quê? Porque está modificando o verbo mostrar. Nada mostra mais, nada mostra menos covardia. Eu interpretei errado. Mas aqui é uma comparação. Então, nada mostra mais covardia do que a riqueza mostra mais covardia, né? Então, os homens mais respeitáveis aqui é um adjetivo. Esse mais modifica adjetivo. Então, é advérbio. Então, até agora eu não marco nada. Vale mais vida de pobre sobre o abrigo de teto de tábua do que alimentos finos em casa alheia. Então, vale mais vida. Esse mais está modificando vida. Então, aqui, letra D de dado. Olha, me diga se isso aí não fica um pouco assim, porque é muito parecido isso. Nada agrava mais a pobreza, nada mostra mais covardia. Vale mais vida, vale menos vida de pobre sobre o abrigo de teto do que... Não, realmente. Letra D de dado. Então, como é que você sabe disso? Você sabe disso pela classe gramatical. Se o mais for advérbio, ele vai dar a ideia de intensidade. Se o mais for pronome, ele vai dar a ideia de quantidade. Então, ele está modificando um verbo, um advérbio, um adjetivo, vai dar a ideia de intensidade. Ele está modificando um substantivo, vai dar a ideia de quantidade, que não é exata. Por isso que é um pronome indefinido. Ainda abordagem conteudista, morfologia e classes gramaticais. Assinale a opção em que apresenta a frase em que a preposição até indica limite posterior de tempo. Posterior de tempo, né? Tempo depois. Mulher, tão comum, mas tão comum que até pobre tem. Não, isso aqui é inclusão.
Até pobre tem mulher. Eu achei isso aqui tão discriminador. Mulher. É tão comum, mas tão comum que até pobre tem. Isso não é discriminador com mulher? É. Eu posso dizer também, homem. É tão comum, mas tão comum que até mulher pobre tem, tá vendo? Mas botaram mais de mulheres. Eu achei isso muito discriminador, não era para estar presente numa prova, não. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio inclusive, então também não é essa não, que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui ao fim do livro, daqui para um tempo posterior, tá vendo? Daqui até o fim do livro. Então, tempo posterior, marca-se a letra C. Por que não é a D? Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas. Não, isso aqui é lugar. Limite. Desde a testa até as últimas pontas. Lugar, limite. Então, realmente, letra C, tempo posterior. Ainda de abordagem conteudista, sinônimos, como é que ela aborda, né? Ah, isso aqui eu acho, não sei por que eu botei esse asterisco, acredita? A batata está custando caro, como aliás todo cereal. Sim, para eu explicar. Por que isso aqui não é sinônimo? Porque é caso de homonímia, de paronímia, significação das palavras. De paronímia, de sinonímia, isso é significação das palavras. Antonímia e ainda hiper ou hiponímia. Por quê? Homonímia tem alguma coisa igual, ou a grafia igual, ou a pronúncia igual, ou as duas coisas iguais. Homonímia. Alguma coisa igual, homo, tá vendo? Paronímia tem algo parecido. A grafia é parecida e a pronúncia é parecida. Diga aí um caso de homonímia. Uma homonímia em que o som seja igual e a grafia é diferente. O som é igual. Cela. Você não sabe se eu estou dizendo cela com S ou cela com C. Então é uma homonímia. Ela é cela com S, cela com C. Tem o som igual, homófonas. Mas tem a grafia diferente, heterofônicas, heterográficas, grafia diferente, heterográficas. E homonímia perfeita é aquela homonímia que tem tudo igual, manga. Mas não tem relação de sentido. Manga, fruta é uma coisa, manga de blusa já é outra coisa diferente. Não tem relação de sentido. Sim, faltou colocar aqui a polissemia. Tudo isso é significação de palavras. Aí isso é homonímia. E homonímia que seja homográfica, bolo e bolo. O verbo bolar e o substantivo bolo. Você escreve igual, homográfica, mas tem som diferente, heterofônica. E perfeita é tudo igual, mas não há relação de sentido entre elas. Uma não depende da outra para ganhar um sentido novo, certo? Em paronímia são parecidas. Emergia com E, imergia com I. Não é igual. Nem a grafia é igual, nem a pronúncia. Emergir e imergir. Sinonímia, sentidos semelhantes ou aproximados até. As pessoas usam até aproximados. Antonímia, sentidos contrários. Polissemia, uma palavra gera a outra. Uma palavra de sentido denotativo gera uma de sentido conotativo. Um exemplo, Cláudia Raia é um avião. Então, Cláudia Raia de verdade, denotativamente, não é um avião. É comparando, porque ela é grande, onde ela chega todo mundo percebe. Então, é um avião, isso é a conotação. Então, avião aí é uma palavra polissêmica, porque ele tem um sentido literal, máquina, nave. E quando eu digo que ela é um avião, está ganhando um novo sentido, mas partindo do avião. Eu nunca vou dizer que Cláudia Raia é um teco-teco. Porque ela é grandona, teco-teco é pequeno, tá vendo? Então, uma palavra gera um sentido novo que é figurado. Então, isso é polissemia. Parece muito com homonímia, mas não é. Se escreve igual e se pronuncia igual porque é a mesma palavra num novo sentido figurado. Então, isso é polissemia. E o que é hiperonímia e hiponímia? Eu tenho uma palavra como TV, específico,
E tem a palavra eletrodoméstica que eu posso colocar no lugar de TV, numa redação, para não estar repetindo. Então, TV específico, hiponímia, hipo, baixo, tá vendo? E eletrodoméstico, hiperonímia. Por quê? Porque é uma coisa mais abrangente do que TV. TV faz parte do conjunto dos eletrodomésticos. Mas os eletrodomésticos já faz parte do conjunto das invenções. Então, eletrodoméstico que fica no meio, ele é hiperonímia para TV, mas ele é hiponímia para invenção. Entenderam assim? Como é hiperonímia? É o mais abrangente, mas pode ter um mais abrangente do que ele, que fica lá no topo. Então, outro exemplo, o mico, leão dourado. Ele é hiponímia. Aí tem o quê? Tem mico, só o mico mesmo. Não é o leão dourado. Já é uma hiperonímia de mico, leão dourado. Mas primata já é hiperonímia de mico, que é a hiperonímia de mico, leão dourado. Então, mico, só mico, já é hiponímia de primata. Entenderam? Aí pode ter nomes mais específicos e nomes mais abrangentes. Então, isso aqui é de significação de palavra. Então, quando eu tenho batata, batata faz parte do conjunto dos cereais. Então, aqui, cereal é hiperonímia. A educação é a tarefa dos pais e a cultura do Estado. Tem nada a ver, pais, dos pais, aqui não é país, pais. Tem nada a ver pais com Estado. Então, aqui não tem sinônimo. Pai não é nunca sinônimo de Estado. A maior greve ocorreu em 1950. Paralisação. Sim, greve é paralisação. Uma greve não significa que é uma paralisação menor ou maior. Não. Então, é paralisação. Você marca a letra C. A operação e o tratamento foram demasiadamente caros. A operação é uma coisa, uma cirurgia. Tratamento é outra totalmente diferente. Não tem nada a ver para ser sinônimo, nem é hiper, nem hipo, nada. As crianças adoram doce, principalmente chocolate. Então, chocolate é um tipo de doce. Então, doce é um grupo que tem chocolate dentro. Tem chocolate, tem bombom, tem pirulito, tá vendo? Então, chocolate é hipo e doce é hiper. Então, você marca realmente a letra C, onde tem que greve é sinônimo de paralisação, ok? Próxima. Agora nós vamos ver as questões discursivas. Como são as questões discursivas da FGV? Ele bota um texto aqui, né? Mais uma vez discute a aposentadoria no Brasil, a previdência social, blá, 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 e diz, o governo está tentando aprovar uma proposta que muda alguns pontos da lei atual, de que? De aposentadoria. Então, isso, minha gente, requer um conhecimento muito específico, né? E aqui é de analista técnico. Então, realmente tem um conhecimento específico. Aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, o que fazer? Redige um texto dissertativo argumentativo, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, em língua padrão, em que você deve apresentar uma possível solução. Isso é uma análise de uma situação. Então, isso aqui é um estudo de caso. Não é realmente uma redação só, uma redação simples, em que tem um tema que você vai falar sobre aquele tema, não. Por quê? Porque você vai apresentar a solução para esse impasse que é técnico. Pontos da lei atual de aposentadoria no Brasil. Então, no edital, faça em texto dissertativo argumentativo e um estudo de caso é dissertativo argumentativo. Como um estudo de caso é um texto, é um dispositivo explicativo, também dissertativo argumentativo, percebe-se que a proposta acima não deixa de ser um estudo de caso. Ressalte-se que o estudo de caso é mais requerido em nível superior. Aí aqui, ó, diz assim, a prova discursiva totalizará 20 pontos e consistirá de 2 questões dissertativas. Cada questão valerá 10 pontos, abrangendo o conteúdo programático da área específica de cada cargo, constante do programa estabelecido em edital. Estão vendo? Estudo de caso. Será considerado aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 8 pontos, numa escala de 0 a 20 pontos na prova. E a 0, como é que eles fazem? Fugindo ao tema, tira 0. Não adianta você fazer uma prova sobre um tema que não foi pedido lá, porque senão todo mundo estudaria um tema, faria uma belíssima de uma prova, decoraria, e lá na hora colocaria, né? Então tem que ser sobre o tema, não pode fugir. Qual é um conselho para a gente não fugir? Fale das palavras-chave na introdução. Tanto faz palavras-chave ou palavras-chave. Você tem de falar sobre elas na introdução, aí você não vai fugir, porque lá no desenvolvimento, quando você fizer o desenvolvimento, você vai ter que voltar à sua introdução.
Aí, que mais? Apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitem identificação do candidato. Então, não faça nada disso, não faça nenhum sinal na sua prova, não assine, não rubrique, não faça nada. Estiver em branco, obviamente. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. Então, o que é? Você faz um parágrafo solto do outro parágrafo, nem um parágrafo tem relação com o outro, nem tem um coesivo ligando ao outro, então, zero. Não foi escrito em língua portuguesa, obviamente. Apresentar letra ilegível, obviamente. Como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não compreendo, que eu não sei ler, não consigo ler? Apresentar o texto definitivo fora do espaço, no rascunho. Tem gente que faz o rascunho e não dá tempo para passar limpo. Não é adiantado em nada. Se você vir que não vai dar tempo, passe direto para o rascunho, pelo menos você está arriscando ter uma nota. Apresentar 14 linhas, porque nesse edital eles estão pedindo para você fazer no mínimo 15. Então, no mínimo 15. Se fizer 14, não. E, se for composto integral predominantemente por cópia de trechos da coletânea, que eles apresentam, né, textos motivadores, ou de quaisquer outras partes da prova, sem que haja 15 linhas ou mais de produção própria do candidato. E, por último, apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, são palavrões, desenhos, pornografia, trechos jocosos, que atentem contra a seriedade do concurso, ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto, né? A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter qualquer marca, já tinha dito lá, que identifique o candidato sob pena de anulação e automática eliminação deste concurso. Tirou zero, tá? Prova anulada. Então, listamos alguns temas que a FGV abordou em suas provas, porque vocês vão fazer a prova, né, agora para professor, então algumas pessoas nunca fizeram a prova da FGV, nem muito menos para professor. Então, está aqui. Um artigo sobre os problemas da educação moderna apontou grandes problemas, 4 grandes problemas. Não permitir que o aluno vivencie para aprender, insistência na especialização e não no equilíbrio de saberes, recusa em abrir caminho para as novas tecnologias e o professor como centro do aprendizado. É o que ele quer com isso aqui que ele deu. Então, você vai se basear nisso aqui que ele deu. O que ele quer? Faça um texto dissertativo e argumentativo de aproximadamente 30 linhas, em linguagem culta, expressando sua opinião sobre qual desses problemas é o mais grave e o modo de solucioná-lo. Dê especial atenção aos argumentos apresentados na defesa de seus pontos de vista. Aí você vai escolher um desses aqui, não permitir que o aluno vivencie para aprender, insistência na especialização e não no equilíbrio de saberes, recusa em abrir caminho para as novas tecnologias e professor como sendo aprendizado. Eu escolheria, eu, Aliette, professor como sendo aprendizado, porque se ele acha que é o centro do aprendizado, já errou. É igual um entrevistador que se acha o centro da entrevista. O centro da entrevista não é o entrevistador, é o entrevistado. Então, o centro da aprendizagem é o aluno. Esse é o mais... Por quê? Porque é um professor pensando nisso. Se ele é antigo, ele não quer nada, saber nada de nova tecnologia, ele não quer se especializar, e ele não quer que o aluno ele não quer permitir que o aluno vivencie para aprender. Então, eu escolheria o 4, porque nesse 4 eu posso falar desses aqui todinhos, né, de forma mais abrangente. Desses outros de forma abrangente e desses de forma específica. E posso dar a solução. O papel do professor não é o centro da aprendizagem. Ele é uma pessoa que encaminha. Ele é uma pessoa que orienta. Aí aqui a redação. Mensagem presidencial ao Congresso aponta prioridades do governo federal. Aí diz aqui o textinho, né? Combate à fome, recuperação do SUS, blá, blá, blá. Não vou ler, para a gente não demorar muito. Aí diz assim, redija um texto dissertativo argumentativo, que teria um hífen, de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, então no mínimo 20, não faz 19. Em que você manifeste sua opinião a respeito do tema dessa mensagem presidencial ao Congresso, que está dizendo aqui, reforma tributária e recomposição, recuperação do SUS, combate à fome, consolidação de direitos, estão vendo? Tudo isso aqui. Então, o texto deve ser redigido em linguagem culta, dando destaque a uma estruturação adequada e argumentos convincentes. Então, você vai falar sobre isso aqui, nessa nova proposta do governo para, né, que mandou para o Congresso, dizendo quais são as suas prioridades. Aí diz aqui, ó, esse pequeno texto trata de um tema importante. Num país de tantos problemas, quais devem ser as prioridades do governo? Parecido com aquele anterior, lembram? Ele dava os quatro maiores problemas e mandava você escolher um. Daqui também, ó. Quais devem ser as prioridades do governo? Qual deve ser a prioridade das prioridades? Então, você vai ver aqui, se é combate à fome, recuperação do SUS, reforma tributária, recomposição. Eu, Aliette, escolheria combate à fome. Por quê? A pessoa com fome não faz nada, não produz, não aprende. Então, depois que a pessoa tivesse
né, com sua fome saciada, ela poderia procurar, porque a fome também é fonte de doença. Então, recuperação do SUS. Por que fonte de doença, aliás, se a pessoa está com fome? Porque ela come qualquer coisa, até lixo. Né? Então, recuperação do SUS, depois reforma tributária, recuperação e consolidação de direito, pá. Eu escolheria combate à fome. Pá. Outra questão, dá um texto 1, politicamente correto, sobre esse negócio de politicamente correto. Dá um texto 2, a tirania, olha, dá uma opinião aqui também da tirania. Olha o direcionamento da banca. A tirania do politicamente correto, dá outro texto, e diz assim: como o professor de língua portuguesa deve tratar a questão acima, já que, na grande maioria das vezes, é por meio da linguagem que o politicamente correto ou incorreto se manifesta. Redija um texto argumentativo em norma padrão, com no mínimo de 20 e no máximo 30 linhas, expressando seu posicionamento sobre a questão. Né? Então, a gente tem que tratar o politicamente incorreto ou politicamente correto, dependendo do uso da língua, daquilo que não ofende. Porque hoje, minha gente, a gente não pode dizer mais quase nada. É a tirania do politicamente correto. A gente não pode dizer mais quase nada. Às vezes tem um vocabulário que pertence a determinado, vamos dizer assim, gueto, ou boia, né? Como as pessoas chamam hoje, você colocaria isso entre aspas, que as pessoas não dominam e aquelas pessoas que são daquela bolha ou daquele gueto querem que as outras pessoas dominem. Principalmente quando se fala na ideologia de gênero. Querem que a gente domine determinado vocabulário que não é a nossa área. Então, querem que, por exemplo, os evangélicos falem como falam as pessoas que defendem a ideologia de gênero. Ou os evangélicos querem que as pessoas que falam ideologia de gênero falem como eles. Não pode. Cada grupo social tem a sua variedade linguística, tem os seus termos. Então, às vezes, tem um termo que não é correto para determinado grupo, mas para outro é. E ele não usa aquilo para ofender, ele usa aquilo como identidade do grupo ao qual ele pertence. Como professor de língua portuguesa, você tem que saber isso. Cada grupo tem sua variedade. Tem a variedade, inclusive, caiu no Enem agora, recentemente, nesse último Enem, caiu a variedade ocupacional. Então, assim como tem variedade ocupacional, tem a variedade religiosa. Ora, não é todo mundo que falava bênção nem misericórdia. Misericórdia, não era todo mundo que falava. Quem falava isso eram os evangélicos. Quem falava misericórdia, sangue de Cristo. E hoje o pessoal está falando. Então, os evangélicos poderiam até dizer, não todos, você está usando o sangue de Cristo de uma forma jocosa. Não, não faz parte do grupo deles. Entendeu? Essa reverência. Não faz parte. Então, esse negócio do político correto, politicamente incorreto, não deixa de ter um grande pé dentro da variedade linguística, da identidade de grupo social. Então, sobre isso aí que eu falaria, e realmente tem coisas que não ofende falar, não. Um exemplo, Neguinho da Beija-Flor. Ora, para o grupo de Neguinho da Beija-Flor, para ele mesmo, estou ofendendo quando disser Neguinho da Beija-Flor. Ai, Neguinho. Gente, é o apelido dele, Neguinho da Beija-Flor. Eu tenho um amigo que só me chama de Neguinha. Neguinha, você quer Neguinha? Eu não acho nada demais ele me chamar de Neguinha. Mas, se você usa essa palavra com um tom pejorativo, esse neguinho, que não diz nem neguinho, diz esse negrinho, aí você está sendo realmente uma pessoa discriminadora. Eu falaria sobre isso nesse tema. Aí vem agora. Leia os fragmentos a seguir. A avaliação do aproveitamento escolar do aluno, olhe que sempre pede sua postura como professor, ou para você resolver um problema dentro da educação. A avaliação do aproveitamento escolar do aluno com deficiência tem se caracterizado como um processo complexo devido às especificidades de suas necessidades e seu desenvolvimento muitas vezes bastante diferenciado. Aí vem o outro fragmento. Quanto à promoção dos alunos que apresentam necessidades especiais, são muitos hoje, mais do que antigamente. O processo avaliativo deve seguir os critérios adotados para todos os demais ou adotar adaptações quando necessário. Elabore um texto sobre o processo de avaliação que subsidia o trabalho pedagógico e as decisões de destino escolar dos alunos com deficiência incluídos em classes comuns. E ainda pede, olha, exemplifique. Ora, sobre o que é que você vai falar? Principalmente hoje de dois tipos de aluno. O aluno com TDAH, né? TDAH, e o aluno com TEA, que é do espectro autista, transtorno do espectro autista. Por quê? Porque as pessoas só querem incluir, mas não querem dar condições de o aluno poder ascender
como os alunos ascendem quando chegam numa sala de aula, que é o normal ascender na sala de aula, no conhecimento, na sociabilidade, nesse negócio todo. Então, às vezes tem um aluno cego numa sala de aula, um aluno surdo, e não tem, para o aluno surdo, uma pessoa de Libras na sala de aula para estar traduzindo o que o professor está dizendo. Tem um aluno cego, não tem material em braille. Não tem um computador para cego, para aquele aluno estar copiando, uma coisa assim. Não tem uma pessoa do lado dele. Tem um cadeirante, mas não tem, a mãe não pode estar lá com ele, que trabalha, o pai trabalha, e a escola não tem uma pessoa para estar com aquela cadeira, né? Porque nem todo mundo tem aquela cadeira que é autodirigível, não. Então, é isso que a escola deve fazer. Tem que ter uma avaliação que dê condições de esse aluno se sair bem. Então, como é que o aluno vai fazer uma prova se ele não conseguiu aprender na sala direito? Se ele não tem aquele foco como os alunos têm, o TDAH, ele não tem um foco como os demais alunos têm. Qualquer coisa pode tirá-lo do foco e ele não está percebendo. E a classe, às vezes, é muito barulhenta. Então, essa avaliação tem que levar em consideração não o conhecimento específico do aluno, porque o conhecimento só vai ser adquirido se ele estiver bem na sala de aula, se ele estiver se sentindo bem, se ele estiver incomodado, se algo estiver impedindo, ele não vai adquirir o conhecimento. Então, eu faria sobre isso, exemplificaria com esse tipo de aluno, né? E faria esse meu texto. Então, você tem que conhecer a sala de aula. Então, se você não conhece a sala de aula para fazer uma redação desse tipo que a FGV pede, você comece a ler sobre isso, sobre esse sistema de aprendizagem. Aí outra questão discursiva. Em uma escola pública de ensino fundamental, um grupo de professores em reunião convocada para rever o projeto político-pedagógico da instituição, decidiu organizar grupos de estudo com participação voluntária. Grupo A, formado por 12 docentes, ficou responsável pela elaboração de um plano de atividades a serem no cotidiano da escola. Para esse estudo, foram listadas as seguintes questões. Indicar os conceitos e ideias de cada área de conhecimento que os alunos precisam dominar. Eu preciso dominar. Por quê? Porque eu vou precisar dele lá na frente. Como trabalhar as diferenças de ritmo, olhe, de aprendizagem e os diferentes graus de dificuldade dos alunos. Como conseguir que os alunos sejam atores de sua própria aprendizagem. O grupo B, 5 docentes, propôs as seguintes questões. Como manter a disciplina dos alunos? Como conseguir que os alunos façam o dever de casa? Como conseguir o acompanhamento dos pais nas tarefas de casa, no desempenho escolar dos filhos? A partir da hipótese apresentada, eu não encontrei a hipótese. Eu encontrei, vamos ver antes, eu encontrei uma reunião para rever o projeto pedagógico da instituição e a organização do grupo de estudo. E aqui, as questões, não são hipóteses, são questões. Indicar os conceitos, não é hipótese. Indicar o conceito e ideia, como trabalhar com as diferenças, como conseguir, como manter a disciplina, como conseguir que os alunos façam o dever, como conseguir. Então, não tem hipótese nenhuma. Não sei de onde o professor elaborador tirou isso aqui, a partir da hipótese apresentada. Não apresentou nenhuma hipótese. Redija um texto que responda às questões a seguir. Então, a partir disso que foi apresentado, dessas questões levantadas, e não da hipótese, levantaram-se questões. Descreva 2 procedimentos didáticos que permitam trabalhar com sucesso as diferenças de ritmo e os diferentes graus de dificuldade dos alunos. Como conseguir que os alunos sejam atores de sua aprendizagem? E indique 4 atitudes dos docentes e 2 da escola que tratem das questões disciplinares, do envolvimento dos alunos com o estudo e dos pais com o desempenho escolar dos seus filhos. Então, voltando, eu, Aliede. Descreva 2 procedimentos didáticos que permitam trabalhar com sucesso as diferenças de ritmo e os diferentes graus. Então, isso aqui é só quem frequenta a sala de aula, só quem é professor, é que tem condições realmente de fazer um negócio desse. Então, é isso que você, que ainda não é professor e quer ser professor, você leia sobre isso. Coloca lá no Google, tem artigos, tem na Cielo, tem nas universidades, sites das universidades, coisas que falam sobre aprendizagem, principalmente na pedagogia e na psicopedagogia. Um procedimento que eu levantaria para trabalhar em grupo. Esses alunos trabalharem em grupo. Ai, vai excluir. Não, gente, eu estou colocando em níveis idênticos. Você trabalhar numa sala em que há o mesmo nível, você tem um rendimento maior do que você trabalhar numa sala com níveis
diferentes de aprendizagem, níveis de rendimento diferentes. Então, se você primeiro agrupa e trabalha na necessidade daquele grupo, você vai ter muito mais sucesso na aprendizagem daqueles alunos, porque eles vão aprender junto com os demais com as mesmas dificuldades, então vão caminhar no mesmo passo. Enquanto que um outro pode caminhar no outro passo, eu estou caminhando no passo de uma pessoa que caminha no mesmo passo que eu. Então, eu vou ter muito mais sucesso. Por quê? Porque o professor, às vezes, dá aula para uma turma naquele nível, e existe gente que está em nível diferente, nível mais baixo, e aquele que está no nível mais alto vai achar a aula totalmente sem qualquer atrativo. Então, primeiro por grupos, para ver as diferenças, os ritmos. E como eu faria isso? Aplicaria o teste de sondagem, que quase ninguém mais faz hoje isso em sala de aula. Um teste de sondagem para eu saber em que nível aquele aluno está e daria uma aula para saber em que ritmo aquele aluno está. Qual é o ritmo dele? Então, eu faria primeiro esses dois procedimentos. Como conseguir que os alunos sejam atores de sua aprendizagem? Justamente com essa metodologia. Então, os alunos que soubessem mais iriam ensinar os alunos que sabiam menos. O aluno iria pesquisar, o aluno iria atrás das respostas de algumas perguntas, ele seria, então, ator de sua própria aprendizagem. E as 4 atitudes dos docentes e 2 da escola, isso aí é muito específico. Primeiro, o professor tem que saber que ele pode pegar alunos de diferentes níveis, então ele tem que respeitar, não só o nível do aluno, como inclusive a cultura. Uma atitude seria essa de respeitar. Segundo, não se colocar como centro da aprendizagem, como nós vimos anteriormente. Terceiro, ele se abrir para determinadas tecnologias. Quarto, ele se especializar, procurar conhecer. Ele tem que saber como é que é um aluno autista, quais são as características, um aluno com TDAH, quais são as características, um aluno que tenha qualquer disfunção que apareça, ele tem que saber lidar com isso. Então, seriam as atitudes dos docentes. E da escola, para tratar das questões disciplinares, simplesmente olhar o comportamento dos alunos, ter uma pessoa que olhe o comportamento dos alunos e assim tenha, como tem algumas escolas, as agendas que vão para os pais, para que os pais tomem conta do que está acontecendo na escola e sejam envolvidos nesse processo de aprendizagem dos seus filhos. Eu faria mais ou menos assim. E aí, acho que essa daqui é a última, tem ainda essa outra que diz aqui. Um jornal espanhol escreveu o seguinte texto sobre o racismo nos campos de futebol. Limpar as arquibancadas. Os insultos racistas converterem em moeda corrente nos estádios de futebol. Desde as arquibancadas se vão jogadores de cor da equipe contrária. Já apareceu muitas vezes na TV, lembram? Com insultos repugnantes ou com imitações aviltantes. São imagens que qualquer torcedor no estádio ou em casa poderá ver, sem dúvida, com muita frequência. Aí tem. No nosso país ocorrem frequentemente episódios do mesmo tipo e, apesar das medidas tomadas, já houve medidas sérias, o problema continua. O que pode ser feito para reduzir e acabar com esse problema? Não tem nada com a educação, mas foi numa prova de língua portuguesa para professor. Então, isso aqui você sabe que acabar com o racismo é cumprir a lei e conscientizar. Cumprir a lei e conscientizar. Conscientizar de que todos somos iguais. Né? O que nos distingue são as cores das nossas peles, mas nós somos iguais. Não significa que uma pessoa de determinada cor é inferior ou superior a outra. Não existe isso. Né? Mais ou menos sobre isso você faria a redação. Aí diz, num texto dissertativo argumentativo, redigido em linguagem culta, de aproximadamente 20 a 30 linhas, você deve dizer o que pensa do problema, quais são as suas causas e as possíveis soluções, dando especial atenção aos argumentos utilizados na defesa de suas opiniões. Então, olha, ele quer possíveis soluções. Na conclusão, defesa de suas opiniões, desenvolvimento. E na introdução, você diga qual é o problema. E aí, não tem ainda essa, que no texto a seguir, retirado da internet, foram inseridos 5 problemas de gramática de composição. Novamente, vai pedir sua experiência em sala de aula. Comunicados importantes em leitura e retorno. Aí tem um texto aqui e tal, que eu não vou ler. Olha como o texto é grande. Faz até aqui, do Ateneu. Parece até que é aqui em Natal, mas não, é em Itaquaquecetuba. Aí fala aqui o texto 2, um texto grande também, que é um texto, se não me engano, de Machado de Assis. Helena, eu acho que é de Machado de Assis. Helena de Machado de Assis. Aí aqui vem a proposta. Indique os tipos de textos presentes no texto acima, descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, adjetivo, justificando sua indicação. Então, é uma redação que é uma espécie de estudo de caso, em que você vai ter o conhecimento sobre tipologia. Aqui não pede sua experiência como professor.
Então, você vai saber o texto lá, qual é, você vai dizer qual é o primeiro texto, que é esse texto aqui. Coordenadora localizando babá, percebeu que muitos de seus pais, maiores ganhos foram, tá, um simples comunicado, impressão, chegaria, você deve identificar esses problemas, propondo uma correção para eles. Você faz isso. E depois tem aqui o texto de Machado de Assis, você vai fazer duas coisas. Lá, você vai dizer a solução para o problema e depois você ainda vai dizer a tipologia do texto 1 e do texto 2, justificando... Não, no texto acima, desculpa, texto acima. No primeiro você vai dizer o problema lá. No primeiro você vai dizer aqui desse texto que você acabou, né? Você deve identificar esses problemas, propondo a correção para eles, depois de ler esse texto, certo? E nesse segundo, essa é a primeira questão. Nesse segundo, questão 2, você vai dizer esse trecho aqui, que é de um romance, então se é de um romance, isso é uma história, uma narrativa. Você vai dizer a tipologia e você vai justificar o porquê. Então, como é que você justifica a narrativa? Dizendo que a predominância dos verbos no pretérito perfeito, dizendo que existe um enredo, dizendo que existem personagens, pode haver diálogo, pode haver ou não diálogo, dizendo que existe um começo, um meio e um fim, e que esse uso do pretérito perfeito, ele aponta para a anterioridade e posterioridade das ações. Pronto, aí você está justificando você dizer que o texto é narrativo dissertativo. E a gente termina essa aula sobre essa prova da FGV, espero que vocês aproveitem, né, e leiam bem para que vocês possam se fundamentar, porque nem sempre eles pedem uma parte teórica, assim como foi essa última redação. Eles pedem realmente a experiência em sala de aula. Tchau, pessoal.